Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de Biologia. Eu sou o professor Fernando Belan e hoje nós vamos resolver a prova da Santa Casa, segunda fase 2025. Me acompanha aí. Bom pessoal, essa prova aqui da Santa Casa, ela tem 8 questões. A prova discursiva, a prova do segundo dia, né? Eu já resolvi essa mesma prova da parte objetiva, que é a primeira fase. Você pode acompanhar aqui no meu canal, tá? E hoje nós vamos ver a prova discursiva. Como eu disse, 8 questões. A primeira questão é essa aqui, ó. Começando. Todos estamos a um certo nível exposto ao mercúrio, seja pela comida que comemos, pelo ar que respiramos ou por determinados cosméticos que utilizamos. A inalação ou ingestão de grandes quantidades de mercúrio, no entanto, pode resultar em sérias consequências neurológicas. Os sintomas incluem tremores, insônia, perda de memória, dores de cabeça, fraqueza muscular e, em casos extremos, a morte. Então, o texto inicial aqui fala sobre os perigos da contaminação através do mercúrio. E aí, como eu já comentei com vocês, provas da VUNESP normalmente tem alternativas A e B e tem duas perguntas em cada uma das questões, tá? Então a letra A diz o seguinte: como o mercúrio presente em determinados cosméticos pode atingir o sistema nervoso central? Falando de cosmético, tá? Não falando diretamente do mercúrio da água ou nos alimentos. Explique como o mercúrio atinge o feto durante a gestação, no caso de uma mulher gestante utilizar esse tipo de cosmético. Letra B, cite a forma orgânica em que o mercúrio é mais tóxico para os organismos e por que o mercúrio é encontrado em grandes quantidades em organismos que ocupam níveis tróficos mais elevados da cadeia alimentar. Então aqui ele misturou um pouquinho, né, até um pouquinho de química, quando falou de forma orgânica, ele falou um pouquinho sobre a parte de ecologia e a parte de fisiologia, né, como que chega no feto, como que atinge o sistema nervoso, tá? Então, aqui as sugestões de resposta que eu montei para vocês seria o seguinte: o mercúrio pode ser absorvido pela pele ou mucosa, lembrando que ele está referindo a mercúrio de cosméticos. Cosmético pela pele, basicamente, tá? E passar para o sistema circulatório, sangue. Através daí, ele consegue chegar ao sistema nervoso central, tá? Através do sangue, então, não está falando da ingestão de mercúrio. Caso fosse de alimentos já contaminados, sim, aí ele seria ingerido, né? Ele seria absorvido pelos intestinos, cairia na corrente sanguínea da mesma forma. Aqui não, tá bom? Lembrando que o mercúrio não é biodegradável. Então, uma vez que esse metal entrou no seu corpo, ele não vai ser excretado na urina, por exemplo. Tá? Ele vai ficar acumulado. Por isso que hoje, até hoje, né, trabalhadores que tiveram lá em garimpos têm grandes quantidades de mercúrio acumuladas no corpo, mesmo depois de tantos anos, porque ele não é eliminado. Esse é o grande problema do mercúrio. Aí, da placenta, né? Desculpa, do feto. Como que ele chega no feto? Eu já antecipei a resposta. Na região da placenta, então a mãe usou o cosmético, passou para o sangue, chegou na placenta, o mercúrio vai passar do sangue da mãe, tá? Para o sangue do feto, e aí o feto vai se contaminar. Então, mesmo antes dele nascer, ele já pode ter essa exposição ao mercúrio devido à utilização de certos cosméticos, beleza? Então aí, letra B, qual é a forma que o mercúrio orgânico, né, que a forma orgânica que ele está disponível, que ele é mais tóxico, seria o metilmercúrio, tá bom? E qual a relação da cadeia alimentar, dos níveis tróficos mais elevados? O mercúrio passa pelo processo chamado de magnificação trófica, ou também chamado de bioacumulação. Nesse processo, a concentração de mercúrio aumenta ao longo das cadeias alimentares, sendo que o maior acúmulo se dá no último nível trófico, geralmente dos consumidores de ordem mais elevadas, quando se faz um exame na água, por exemplo, que está contaminada por mercúrio, você verifica uma quantidade muito pequena. Até mesmo essa água pode ser até liberada para consumo porque as quantidades são muito pequenas de mercúrio. Só que o fitoplâncton que processa essa água para fotossíntese, o zooplâncton que ingere o fitoplâncton, os peixes menores, aqueles consumidores menores na cadeia, cada vez que eles vão se alimentando, esse mercúrio vai sendo acumulado, visto que ele não é biodegradável. E isso vai acarretar em maiores acúmulos para consumidores de ordens mais elevadas, beleza? Então essa foi a nossa questão 1 da prova da Santa Casa. Vamos ver agora a questão 2.
Essa aqui é a questão 2 da prova da Santa Casa 2025. A micrografia mostra a região do corte transversal de um caule de uma angiosperma. Então aqui temos duas figuras, né? Evidenciando ali o corte transversal, ele já disse, o corte transversal do caule. Então, para quem lembra ele dessa questão de angiospermas, existe dois grupos nítidos em que a gente faz a separação, por exemplo, do tipo de feixe, feixe difuso, feixe na forma de cilindro, né, organizado, desorganizado, tá? Então já ficaria mais fácil identificar aqui, tá bom? Então, se você está me acompanhando aqui o vídeo, eu acharia muito legal que você pausasse esse vídeo e tentasse resolver essa questão e depois você pode ver a resposta na sequência, beleza? Então, ó, cite o grupo de angiospermas a qual pertence o caule apresentado na micrografia. Cite o tecido vegetal indicado pela seta 1. Qual a estrutura fisiológica da célula apontada? Desculpa, qual a função fisiológica da célula apontada pela seta 2? E por que a aplicação técnica de anelamento de caule, o chamado anel de Malpighi, não resultaria na morte dessa planta específica, né? Então, geralmente, quando a gente estuda anel de Malpighi, nós vemos que existe a remoção do anel da casca e acarreta a morte das plantas, né, das árvores de maneira geral. Por que que se for feito nesta planta específica, isso não acontece? Então, vamos lá a resposta, tá? Pertence ao grupo das monocotiledôneas, angiospermas monocotiledôneas. Ele não perguntou para você, ele não pediu para você explicar o porquê, né? Mas a gente consegue identificar principalmente pelos feixes difusos no caule. Isso é característico de monocotiledônea, enquanto a dicotiledônea apresenta os feixes organizados. Além disso, né, se a gente fazer uma revisão, monocotiledônea tem a raiz fasciculado-cabeleira, dicotiledônea tem a raiz pivotante ou axial. Monocotiledônea tem as nervuras foliares paralelas, dicotiledônea tem as nervuras ramificadas, né? Isso só para ficar em algumas características básicas, tem outras tantas, tá bom? O tecido apontado pela seta 1 é o parênquima. Vamos lá, voltar aqui, ó. Aqui a gente consegue identificar os feixes vasculares, tá? Difusos, e essa massa toda aqui, ó, que preenche o espaço entre os feixes, é parênquima. É um parênquima redondinho, né? Não dá para ver tanto, não tem tanta nitidez aqui na foto, mas é um parênquima que as células se comportam dessa maneira aqui. Geralmente a gente chama de parênquima cortical ou parênquima regular, que é um parênquima só de preenchimento normalmente. Beleza? Então essa seria a resposta da letra A. Já na letra B, o tecido indicado pela seta 2 é o xilema e conduz seiva bruta. Voltando aqui na figura, ó, o que nós temos aqui? Nós temos xilema, aqui, ó, essas carinhas aqui, essas grandes bolas são os elementos de vaso do xilema, tá? E essa estrutura aqui, tá, com umas bolinhas menores, seria o floema, tá bom? Então essa identificação aqui é o que eles chamam de xilema, e, portanto, ele conduz a seiva bruta, tá? Questão do anelamento. Por se tratar de uma monocotiledônea, essa planta não apresenta floema junto à casca do caule, mas sim disperso por todo ele lá nos feixes, né? Consequentemente, mesmo após o anelamento, ocorre a condução de seiva elaborada para as raízes, permitindo que essa planta sobreviva. Então, por exemplo, o anelamento, o anel de Malpighi, ele vai ter uma função, ele vai acarretar na morte da planta se ela for uma dicotiledônea. Então fique esperto com relação a isso. Monocotiledônea, elas não sofrem com anelamento, tá? Visto que os feixes vasculares são difusos. Tudo bem? Essa é a questão número 2. Vamos lá para a questão número 3 agora. Questão número 3 é uma questão já que dá para ver, cromossomos, fusos, então isso aqui é característico de uma divisão celular, né? Então, analise a figura que representa uma fase da divisão celular. Bom, ele não perguntou qual, mas eu já vou responder, né? Como eu consigo identificar aqui, ó, cromossomos duplicados e principalmente pareados, isso aqui trata-se de uma meiose, porque esse pareamento dos cromossomos homólogos só acontece durante a meiose, tá certo? Vamos lá. Que fase da divisão celular a figura representa? Tá? Ele não está falando em si qual é a divisão, mas a fase da divisão. A gente sabe que é meiose, mas qual é a fase, certo?
Que fenômeno promove o distanciamento dos cromossomos? Esse está indo para cá e esse está indo para cá. Qual é o fenômeno que promove esse distanciamento? Ao término de todo o processo de divisão celular, quantas moléculas estarão presentes no núcleo de uma das células que tenha maior quantidade dessas moléculas? Por que ele falou isso? Porque elas não serão iguais. A gente vai, normalmente na meiose, né? As células filhas têm a metade do conteúdo de DNA da célula mãe. Só que aqui está existindo aqui, ó, um erro. Esses dois cromossomos aqui estão migrando para o mesmo lado. Tá vendo que você tem aqui, ó, um, dois, três, quatro cromossomos vindo para cá e apenas dois vindo para cá. O certo seria três para cada lado. Então isso aqui já acarreta um erro e, consequentemente, nós vamos ter uma falha na produção de gametas, provavelmente, tá? Qual a relação entre o fenômeno biológico apresentado na figura e a formação de um organismo com trissomia? Então, dá um pause aí na questão, né, no vídeo, e tenta resolver essa questão. Depois você analisa a resposta. Vamos lá. Bom, primeiramente, qual é a fase representada? Essa fase representa a anáfase 1 da meiose. A anáfase 1, por quê? Porque eu tenho a separação dos homólogos. Lembrando que é nessa fase que ocorre redução tanto de DNA, ó, redução tanto de DNA quanto do número de cromossomos. Tá? Quando você separa o cromossomo, o par cromossômico, sem separar o centrômero, ó, não quebrei centrômero aqui, eu vou ter a redução tanto de DNA quanto de cromossomo. Uma célula que era 2N vai passar a ser N, ok? O que promove essa separação? O distanciamento ocorre pelo encurtamento das fibras do fuso ligadas aos centrômeros dos cromossomos. Então essas fibras aqui, ó, que são fusos de divisão formados a partir dos centríolos aqui, elas vão sendo reduzidas, vão sendo quebradas e o cromossomo vai sendo tracionado em direção aos polos, em direção aos centrômeros, desculpa, em direção aos centríolos que estão nos polos, tá? Letra B. A célula de maior quantidade de DNA terá 4 moléculas de DNA em seu núcleo. Por quê? Vamos lá. Esta parte vai dar origem a uma célula N igual a 4. Essa parte vai dar uma célula, uma origem a N igual a 2. Deveria ser, lembra? N igual a 3 dos dois lados. Provavelmente esta célula é originada 2N igual a 6. Ela deveria formar gametas N igual a 3, mas devido a esse fenômeno aqui, ela vai formar células com N igual a 4 e N igual a 2. Então, nós vamos ter um erro na produção desses gametas, tá? Olha só, o fenômeno representado é o de não disjunção, na qual a separação incorreta dos cromossomos formam gametas desequilibrados, com cromossomos a mais ou a menos. A trissomia decorre da união de um gameta alterado com dois cromossomos do mesmo par. Por quê? Porque nesse N aqui, ó, esse N igual a 4, eu vou ter um cromossomo verde, um azul e dois laranjas, tá? E nesse gameta alterado N igual a 2, eu vou ter um verde, um azul e nenhum laranja, certo? Então você vai ter da união de um gameta alterado com dois cromossomos do mesmo par, com um gameta normal dotado de um cromossomo desse par. Então, se eu encontrar aqui, por exemplo, ó, um gameta N igual a 4 mais um gameta N igual a 3, que seria o normal, né? Nós vamos ter um organismo 2N igual a 7. Então, esse organismo aqui, ele passa a ter um cromossomo a mais, que a gente chama de aneuploidia. E nesse caso, ele teria uma trissomia do par laranja, tá? Que aí, no caso, não identifica nenhuma alteração conhecida, porque isso é uma célula hipotética, né? No caso da espécie humana, lembrando, a gente teria síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter. Na verdade, trissomia, né? Nós teríamos a síndrome de Klinefelter, nós teríamos a síndrome de Down, a síndrome de Edwards, de Patot. A síndrome de Turner seria uma monossomia no caso, mas é resultante de uma não disjunção de uma aneuploidia, tá bom? Então é isso.
essa foi a questão número 3. Vamos lá agora para a questão número 4. Questão número 4 diz o seguinte, ó. Leia o trecho do romance Tempestade que criamos da escritora Malásia Vanessa Chan. Antes de desaparecer, Abel chamava sem parar da man... Antes de desaparecer, Abel clamava sem parar da mandioca, para um dia, cada dia surgindo com um povo movido, motivo para convencer a mãe a deixar a fazer aquela mistureba. Mãe, ele se queixava, sabia que a mandioca crua é perigosa? Acha que nasci ontem, menino? A mãe revirava os olhos e puxava Abel para seus braços. Mãe, ele gritava, soltando-se, tem cianeto, vai matar a gente, não sabia? Ele botava a língua para fora, pendendo para o lado, e entortava os olhos como se fosse um desenho. Mortinho. A mandioca, usada na alimentação, corresponde a qual órgão vegetal? Questão de botânica, uma questão de morfologia, né? Cite o principal polissacarídeo presente na mandioca, uma questão de bioquímica. Cianeto é tóxico e liga-se ao íon ferro que compõe o citocromo C oxidase, competindo como aceptor final de elétrons que participa naturalmente do metabolismo celular. Questão de bioenergética. Explique por que o cianeto pode provocar a morte celular. Então, 3 assuntos aí na mesma questão. Faz aí sua resolução e aí você volta para ver a resposta. Vamos lá. Letra A. A parte da mandioca usada na alimentação é a raiz, porque é a parte clássica, é o que se come da mandioca. Tem algumas comidas, principalmente na região norte do Brasil, o pessoal ingere a folha, né? A folha da mandioca, brava, tal, tem que passar por dias de cozimento, porque sim, ela tem cianeto. A mandioca que a gente come, normalmente não tem, a raiz não tem cianeto, é a folha que tem, tá? Então, assim, se você vai comer mandioca cozida, não se preocupe com relação a cianeto e toxicidez, é mais a folha. Mas aqui ele perguntou o órgão que se consome, que é a raiz, que é a principal região. E o principal polissacarídeo contido na raiz é o amido, que é o principal polissacarídeo presente nos vegetais, ok? Letra B. Por se ligar ao íon ferro do citocromo C, o cianeto interrompe o quê? O transporte de elétrons na cadeia respiratória. Porque são os citocromos que vão roubando elétrons, né, até fazer com que esse transporte de elétrons aconteça para chegar no oxigênio. Então você tem o oxigênio vai roubando elétrons desses citocromos até pegar elétrons do NAD e do FAD, que vão chegar lá na cadeia respiratória. Se você bloqueia esses citocromos com um cianeto, por exemplo, essa corrente, né, de transporte de elétrons, ela acaba cessando, o que faz com que a produção de ATP ela acabe encerrando, diminuindo, tá? Então, ó, é fundamental no fornecimento de energia da célula, acarretando na morte celular. Então, mesmo na presença do oxigênio, o cianeto pode matar a célula porque ele vai impedir que esse oxigênio receba os elétrons e, consequentemente, gere ATP. Então, esse é o principal problema quando se fala do cianeto. Tá? O cianeto da mandioca e o cianeto também que foi utilizado lá na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas nas câmaras de gás, né, que levou ao extermínio de milhões de judeus na Segunda Guerra, também tinha esse mesmo princípio de interromper a cadeia respiratória que fazia com que o ATP parasse de ser produzido. Beleza? Então vamos lá para a próxima questão. Ó, essa aqui é para quem gostava de desenhos da Cartoon Network, né? A figura mostra uma série de desenhos animados, Johnny Bravo, 97 e 2001, em que o personagem Johnny Bravo, conhecido por seu porte musculoso, interage com seu amigo Carl. Então aí mostrou o desenho de Johnny Bravo. Que tipo de músculo, tecido muscular compõe os bíceps de uma pessoa? Não só os bíceps, né, mas toda a parte muscular do corpo, tá? O que provoca o aumento do volume dos músculos mediante a prática de exercícios físicos regulares? Na série do desenho animado Johnny Bravo, pratica frequentemente levantamento de peso. Caso Johnny Bravo fosse um homem real, que tipo de fibra muscular deveria predominar em seu bíceps? Como o glicogênio é utilizado pelas células do bíceps em um período de curta duração? Então vamos lá, de 1 a 2 minutos, tá? Então a explicação é a seguinte.
No bíceps do Johnny Bravo, assim como no tríceps, no quadríceps, em todos os outros músculos esqueléticos que estão ligados aos ossos, nós temos o tecido muscular estriado esquelético. Estriado, que significa contrações rápidas, esquelético significa que são voluntárias. Esses são aqueles músculos que promovem o movimento do corpo. Tá? Além disso, nós temos também os músculos lisos, que estão presentes nos órgãos internos, no tubo digestório, por exemplo, tá? E o músculo estriado cardíaco, que forma o nosso miocárdio, o coração. Beleza? Em resposta à atividade muscular, ocorre um aumento da quantidade de miofibrilas, que são formadas por actina e miosina. Então, o músculo ele não cresce em comprimento, ele pode aumentar em volume por aumento dessas miofibrilas que vai deixar o músculo mais volumoso, aumento de força, né, aumento de intensidade ali na execução do exercício, tá? Mas isso com muito treinamento e regularidade, beleza? No caso, os músculos esqueléticos, eles apresentam dois tipos de fibras musculares que basicamente estão em equilíbrio, de 50% cada uma, que são as fibras vermelhas ou fibras lentas, que são aquelas que usam muito oxigênio, muita hemoglobina para um trabalho de longo prazo, maratonas, provas de longa distância, né, que exige muito movimento aeróbio, tá? E os fibras brancas, que são as fibras de fermentação, de explosão, que não usam tanto oxigênio e por isso tem uma menor quantidade de sangue, menos mitocôndrias, menos hemoglobina. No caso, como é um levantamento de peso, é um exercício de curta duração, predominam as fibras brancas do tipo 2, que são anaeróbias e de contração rápida. O glicogênio, que é a principal reserva muscular, hepática e muscular, ele vai ser degradado em glicose através do processo chamado de glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Isso é estimulado muitas vezes pelo glucagon, tá? Pela adrenalina, e é utilizado para a síntese de energia em movimentos, em exercícios de curta duração. Depois de uma certa intensidade, quantidade de tempo, a gente utiliza a glicose sanguínea, o oxigênio para fazer ATP de maneira aeróbia, tá? Mas no começo, exercício de explosão geralmente não se utiliza oxigênio, faz por fermentação mesmo, tá bom? Essa então foi a questão número 5 e nós vamos agora para a questão número 6. Questão número 6, vamos lá. De acordo com o Guia de Tratamento de Malária do Ministério da Saúde, nas regiões em que a malária não é endêmica, tem se observado manifestações graves da doença, possivelmente pelo retrato da suspeita, retardo da suspeita clínica do diagnóstico do tratamento. Na região sudeste e até em outras regiões fora da Amazônia, o diagnóstico é mais difícil, já que os médicos não costumam fazer diagnóstico daquilo que eles não veem, diz o infectologista Marcos Lacerda. É aí que entra o papel da prática conhecida como medicina do viajante, de acordo com Lacerda. A pessoa precisa ter um bom grau de informação e ela mesma sinalizar para o médico que esteve em uma área de malária. E é uma corresponsabilidade do paciente. Isso é muito comum, né? Quando você tem ali doenças que não são endêmicas de certas regiões, os médicos às vezes têm dificuldade de identificar, porque não é tão comum a ocorrência ali. Então, quando ele já tem uma doença muito comum, recorrente, né, ele já bate o olho e já identifica. Agora, quando é um viajante, quando é uma pessoa que não é daquele local, que contraiu essa doença em outro local e foi, né, no caso, para o Sudeste, é difícil o diagnóstico de primeiro plano. Por isso que pode retardar um pouco essa identificação, tá? Então, letra A. Que material biológico fornecido pelo paciente é utilizado no exame laboratorial para diagnosticar a malária? Cite uma forma de transmissão da malária entre seres humanos que ocorra a ausência do vetor. Porque a transmissão de malária a gente sabe que é pelo mosquito prego, mosquito anófeles, né? A fêmea do mosquito anófeles pica e transmite a malária. Mas e de ser humano para ser humano? Sem a presença do vetor. Pensa um pouco aí. Por que no ser humano é considerado o hospedeiro intermediário no ciclo de vida do parasita que causa malária? Nós somos intermediário, o mosquito é o definitivo. Mas por que essa definição? Porque a pessoa com malária apresenta episódios cíclicos de febre, que é uma das características da malária, febre terçã, febre quartã, né? Febre a cada 48, 72 horas. Por que que isso acontece? Vamos lá. Letra A.
O material biológico é o sangue. O sangue tem que ser coletado e analisado porque os protozoários ficam ali. É o principal local, né, dentro, fora das hemácias, que nós vamos encontrar os protozoários uma vez que eles estiverem no organismo humano, além do fígado, obviamente. Mas é mais difícil fazer um exame de fígado que de sangue, né? Transfusão de sangue ou transmissão através da placenta, que seria uma forma congênita. Então, aqui não envolve a participação do vetor, e sim diretamente de ser humano para ser humano, através de uma transfusão de sangue. Veja como a transfusão de sangue ela pode transmitir muitas doenças, tá? Então é importante sempre ter um banco de sangue responsável por verificar todo tipo de coleta, de doação que chega lá, para que essa transmissão não aconteça. Antigamente era mais comum ter transmissão de doenças através de doações de sangue, tá? Hoje tem uma rigidez muito maior no controle, na segurança do sangue, tá bom? Por que a reprodução do protozoário... Ah, isso aqui não é uma pergunta, isso é uma resposta. A pergunta, por que o ser humano é considerado hospedeiro intermediário? Porque a reprodução do protozoário no ser humano é assexuada, caracterizando-o como hospedeiro intermediário. É no mosquito que a reprodução sexuada, o encontro dos gametas, é feito. No homem, ele só faz reprodução, né, de maneira assexuada, tá bom? Sobre a febre. Episódios cíclicos de febre ocorrem devido à ruptura das hemácias durante o ciclo de reprodução assexuada. Então, o protozoário ele se esconde na hemácia, na forma de merozoito, ele se reproduz lá dentro, e depois, quando ele está em grande quantidade, ele rompe essas hemácias para contaminar outras. E essa ruptura libera também uma substância, uma toxina chamada hemozoína, e essa hemozoína é responsável por ser detectada pelo organismo humano e ocasionar o quadro febril. Tá? Então, toda vez que os protozoários se escondem dentro das hemácias, a febre passa. Quando eles rompem as hemácias e se expõem no sangue, a febre retorna. Tá bom? Então, essa aqui foi a questão número 6. Nós vamos agora para a questão número 7. Questão número 7, uma questão de genética. Vamos ver, ó. A cor da pelagem em uma espécie de roedores é determinada por dois genes não ligados. O fato dele dizer que eles não são ligados significa que não é linkage, significa que eles estão em cromossomos separados, eles respeitam a segunda lei de Mendel. O alelo M determina a pelagem avermelhada, o alelo Mzinho, pelagem marrom. Então eles estão determinados ali, um alelo dominante e outro recessivo. O alelo B, que já é outro gene, viabiliza a deposição de pigmentos que conferem a cor avermelhada e marrom, ou seja, o B deixa o marrom se expressar e o vermelho também. Só que o B confere cor branca aos pelos por inviabilizar as cores amarelo, marrom e avermelhado. Não é que o B dá a cor branca, ele impede o avermelhado e o marrom, consequentemente, o resultado é branco. Isso é característico de uma epistasia recessiva, tá? Isso é nítido a partir da leitura do texto, ok? Sendo assim, eu já adiantei para vocês aqui o seguinte, ó. Bzinho, se ele aparecer, independente do que tiver aqui, se é MM, Mzinho, ele vai ser branco. Se tiver um Bzão, significa que ele vai ser colorido, vai depender do gene M. Se tiver Mzão, Bzão e Mzão, ele é avermelhado. Se tiver Bzão, Mzinho, ele é marrom. Então essas são as possíveis fenótipos e genótipos desse roedor, tá? Letra A. Qual o tipo de gameta produzido por um rato duplo homozigoto dominante? Olha aqui, ó. Duplo homozigoto dominante. Bzão, Mzão. Se ele é assim, ele só tem uma possibilidade. 100% Bzão, Mzão. Esse é o tipo de gameta que ele vai produzir, tá? Cite um possível genótipo para roedores de pelagem marrom. Se o cara é marrom, ele tem que ser, como eu falei, Bzão, traço, Mzinho. O que significa esse traço aqui? Que pode ser um Bzão, Mzinho, que ele é marrom. Ou pode ser um Bzão, Mzinho, que ele é marrom também. São as duas possibilidades. Então, essa aqui já é a resposta, tá? Como é denominada a interação gênica que ocorre entre os genes que determinam a cor da pelagem dos roedores? Está aqui, ó, epistasia recessiva, certo? Por que o alelo B, mesmo sendo expresso, inviabiliza a deposição de pigmentos nos pelos dos roedores brancos? Porque ele impede com que o avermelhado e o marrom sejam depositados. Ele inibe a expressão desses genes, tá bom? Conferindo aqui, letra A, B, M, 100%, que é o resultado dos gametas, né?
do duplo homozigoto dominante, Bzão, Bzão, Mzinho, Mzinho, ou Bzão, Bzinho, Mzinho, Mzinho, que é a pelagem marrom. Epistasia recessiva, que é o nome dessa interação, e a ação do alelo Bzinho impede a manifestação dos alelos Mzão e Mzinho, que permitem a produção dos pigmentos depositados, no caso, respectivamente, o pigmento avermelhado e o pigmento marrom, tá bom? Vamos lá para a última questão da prova, então. Bom, essa aqui é a última questão da prova, questão 8, tá? De biologia. No esquema, os retângulos coloridos representam os genes ROX, compartilhados entre espécies Drosophila, Branquiostoma, Musculus, que é o camundongo. Os genes ROX são homeóticos, ou seja, controlam desenvolvimentos de muitos organismos. São muito antigos e sofreram poucas alterações ao longo do processo evolutivo das espécies. Aqui ele mostra um cladograma, né? Mostrando a drosófila, o anfioxo e o camundongo, e aqui os seus genes representados por cores, né? Em qual filo a drosófila é classificada? Bom, vamos pensar que drosófila é uma mosca, mosca é um inseto, só que inseto é uma classe, então essa classe pertence ao filo dos artrópodes, muito bem. Por que o anfioxo é considerado evolutivamente mais próximo do camundongo do que da drosófila? Quando você tem aqui, ó, o anfioxo, veja que ele está ao lado da drosófila e ao lado do camundongo. Não é assim que a gente olha. A gente volta aqui para ver quais são os ancestrais comuns. Vejam que o anfioxo e o camundongo têm um ancestral comum mais recente do que o anfioxo e a drosófila, que é esse nó. O número de nós de um cladograma representa os grupos monofiléticos e os ancestrais. Então, aqui no caso, ó, anfioxo e camundongo é um grupo monofilético. Anfioxo, camundongo e drosófila é um grupo monofilético. Anfioxo e drosófila é um grupo parafilético, porque eu deixei de incluir aqui o camundongo, tá bom? Que estrutura presente no anfioxo é substituída pela coluna vertebral no desenvolvimento embrionário do camundongo? Porque no anfioxo a taxa de recombinação dos genes ROX 3 e 14 é maior do que a recombinação de ROX 3 e 8. Ó, ROX 3, ROX 8, ROX 14. Por que a recombinação entre ROX 3 e 14 é maior do que entre ROX 3 e 8? Aí já entra na parte de linkage, tá bom? Então, ó, a mosca pertence ao filo dos artrópodes, classe dos insetos. O anfioxo e o camundongo possuem um ancestral comum mais recente. Além disso, esses animais compartilham os genes ROX 9, 10 e 11. Olha lá. 9, 10 e 11 é compartilhado com o camundongo e com o anfioxo e não está presente aqui na drosófila. Isso é mais uma indicação que eles pertencem, que eles são mais próximos, né? E não estão presentes na mosca. Qual estrutura que é substituída, que é presente no anfioxo, é substituída pela coluna vertebral? É a notocorda. Só lembrando que a notocorda não dá origem à coluna vertebral. Como eu disse, ela é substituída, tá bom? A coluna vertebral vem de somitos da mesoderme, não da notocorda. Quanto a maior distância dos genes ligados, maior a taxa de recombinação. Assim, os genes ROC3 e 14 estão mais distantes entre si do que os ROX3 e 8 e, por isso, apresentam maior taxa de recombinação. Beleza? Bom, moçada, deixa eu voltar aqui. Essa foi a correção da prova da Santa Casa 2025, parte de Biologia. Espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, escrevam nos comentários qual prova que você quer que eu resolva nos próximos vídeos, beleza? Dá uma curtida aí, se inscreve no meu canal para que eu possa fazer novos vídeos para vocês, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.